que o Batman é o único super-herói que ele não tem superpoderes, mas ele tem um cinto de habilidades. Então não adianta nada, vamos trazer aqui para o nosso mundo, você ter um superpoder se você não agrega a esse seu superpoder novas habilidades. Não adianta nada você ser o cara, você a cara, né, de uma habilidade manual fantástica. Eu acredito que todo mundo aqui teve aquele coleguinha da faculdade que era o cara, ou era a maravilhosa, que tinha uma habilidade manual fantástica. Era aquele que o professor mandava fazer um preparo, ele fazia, a gente ficava 10 vezes fazendo para poder chegar perto dele. Ele tinha essa habilidade, quer dizer, ele tinha esse superpoder, ele nasceu com esse superpoder. Mas aí a gente hoje pensa, cadê ele? Onde é que ele anda? Nossa, ele não anda em lugar nenhum. Ele virou um dentista, mais um dentista, no meio dessa multidão de dentistas. Então, ele não usou aquele seu superpoder associado com um cinto de habilidades. Então, não adianta você ter um superpoder se você não juntar a esse superpoder outras habilidades. Então, se você não tem ainda habilidade manual suficiente para entregar o seu trabalho, o seu serviço da melhor maneira possível, vá atrás, pratique, repita. Quando a gente repete, que é a segunda questão, né, que é a prática. Então, a primeira habilidade é a habilidade manual, que não necessariamente ela precisa vir com você. Se você nasceu com essa habilidade, mas se você não tiver junto dessa habilidade as outras competências, você não vai a lugar nenhum. A gente tem visto isso. Estou careca de ver ex-alunos habilidosíssimos, confinados nos seus consultórios e sem reconhecimento nenhum, sem sucesso nenhum, sem condições financeiras nenhuma. Não se confie apenas na sua habilidade manual, mas precisa ter habilidade sim. A gente trabalha com as mãos. Não tem, o que é que eu faço? Pratico. Segundo ponto, prática. Fiz um curso, colocou em prática? Não, estou esperando fazer mais um. Aí faz mais um. E não coloca em prática. Você só vai adquirir essa habilidade se você se colocar em ação. Muita gente fica procrastinando, deixando para depois, porque existem outras questões por trás disso. Você não se colocou em prática porque você tem algo aí dentro que não lhe permite colocar em prática. Você tem medo. Esse medo ele vai ser encoberto pela justificativa de que, mas é porque eu gosto de fazer tudo certinho. Se não for para fazer tudo certinho, eu não faço. Como é que você vai fazer tudo certinho se você não está praticando? Terceiro ponto, são 10 pontos, tá? Por isso que eu estou andando mais rápido. Liderança. Nós temos que ter liderança. Se você trabalha com pessoas, as pessoas precisam de liderança. Liderança não é aquela liderança antiga, de você dar a ordem e os outros obedecerem. Você, para ser um bom líder, e é necessário, você precisa entender de pessoas. Você precisa entender de gente. A gente precisa entender de gente, não é só para lidar com os pacientes. A gente precisa entender de gente para qualquer relacionamento, para qualquer relação. É para se relacionar com os pacientes, é para se relacionar com o seu time, é para se relacionar com o seu protético, é para se relacionar com o seu fornecedor, é para se relacionar com as dentais, é para se relacionar. E você precisa ser o líder ou ser capaz de colocar um líder que consiga fazer aquilo que você deseja. Então, a gente precisa também trabalhar a nossa liderança. O quarto ponto, comunicação. Quanto dentista tem dificuldade? Talvez por ser uma profissão considerada uma profissão muito solitária, né? A gente fica ali, não tem com quem falar, ou a gente fica falando um monte, mas o paciente só escuta e não responde, e a gente acaba ao longo do tempo ficando o quê? Caladinhos. Comunicação gera conexão. Venda é conexão estabelecida a partir de uma comunicação efetiva. Isso é persuasão. Isso está dentro da comunicação. E se não há uma boa comunicação, não há uma boa venda. E se você tem um negócio, todo negócio, ele só funciona se ele tiver cliente, no nosso caso são os pacientes, e se ali, dentro daquele negócio, houver uma venda. Você entrega o seu serviço e o paciente paga você pelo serviço. Então, você precisa aprender a se comunicar. O que é que eu faço? Leia, estude. Existem livros para isso. Uma outra coisa,
eu preciso, que está ligado, né, com tudo que a gente já falou, que é a habilidade interpessoal. Eu preciso ter habilidade para lidar com pessoas, habilidade interpessoal. Eu preciso lidar bem com pessoas. Um outro ponto, uma outra habilidade, e essa é poderosíssima, é a capacidade de lidar com problemas. Porque problema é algo que a gente tem todos os dias na nossa vida. A gente tem que ter agilidade para lidar com esses problemas, ser rápido na resolução de problemas. E os problemas, eles podem ser de vários aspectos. Um problema com o paciente, um problema com a sua equipe, um problema com o fornecedor, um problema com o protético, um problema na própria restauração que você está fazendo ali, seguindo todo o passo a passo, mas de repente deu erro. E aí, você vai ficar paralisado? Ai, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Não, você tem que ter agilidade. Vamos embora, vamos resolver. Vamos dar seus pulos, vamos botar aí a roupinha de sapo, vamos dar os pulos, vamos resolver a situação. Então, você tem que ter habilidade para resolver problemas. Problemas de tudo que é hora. Porque não pense o mais maravilhoso que vai ser o seu dia hoje, mas sempre vai aparecer um pequeno problema. E você tem que ter agilidade. Às vezes é um problema dentro do seu time, né? Algo que foi dito, uma discussão, um problema com os sócios, alguém que se desentendeu, aí começa a ter aquele climão. Aí você vai lá e resolve. Porque você tem habilidade interpessoal e porque você está focando na resolução. Pare de focar no problema. Foque na solução. Se você fica aí, mas esse é o problema, esse é o problema, esse é o problema, cadê a solução? Vamos buscar a solução. Mas um outro ponto, desejo de aprender sempre. O dentista, ele não para nunca. Eu acho que nenhuma profissão devia parar nunca, mas algumas, elas estudam mais. Eu acho que o dentista ele tem que estar estudando sempre, porque nós estamos num momento onde a odontologia, a todo tempo, ela está trazendo novos conhecimentos, novas pesquisas, novos resultados. Agora, ontem uma colega colocou, Dulce, eu estou assim angustiada, porque eu estou consumindo muito conteúdo. Quanto mais ela consome, mais ela acha que não sabe, e isso é verdade. Não é só para ela, é para mim, é para todo mundo. Quanto mais eu leio, mais eu sei que eu vejo que não sei nada. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que não sei nada. Se eu chegar a colocar aqui PubMed, aí eu vou estudar sobre sistemas adesivos. Aí eu coloco ali sistemas adesivos. Eu vou ter uma infinidade de artigos. Imagina que eu vou dar uma palestra sobre essa caneta. Vamos voltar, vou dar uma palestra sobre resinas compostas, ou sobre sistemas adesivos, ou sobre qualquer material. Imagina que eu vou lá pesquisar. Começo a me angustiar, porque é tanta pesquisa, é tanta coisa diferente. Aí eu vou começar a me angustiar, porque eu tenho uma hora para dar uma palestra, eu tenho medo de não saber tudo, eu tenho medo que me perguntem, e se eu não souber isso? E se saiu alguma pesquisa que falou sobre isso, eu não vou saber? Eu vou enlouquecer. Então isso está começando a gerar, isso é uma coisa que realmente está acontecendo, um nível de ansiedade tremendo. Porque as pessoas estão com aquela ansiedade de que é muita informação e a sensação de que eu não sei nada. Você tem que, sim, aprender sempre, mas olha só, isso não pode lhe levar a um nível de ansiedade alto. Por isso não adianta vocês ficarem... teve aquele, né? Agora diminuiu um pouco, mas aquele boom de lives. 150 professores ali, 150 falando de dentística, 150 falando de pele, 150 falando de prótese, você queria ver tudo, não queria perder nada. Enlouqueceu. Escolha um professor que você gosta daquele professor e siga aquele professor. Siga 2 professores. Estabeleça. A gente precisa organizar o nosso tempo. O dentista ele é muito desorganizado de tempo. E tempo é algo preciosíssimo. A gente precisa ter um tempo de respiro, um tempo também de lazer. Tem gente que quando está no lazer, está se culpando porque está no lazer. Não posso ter lazer. Eu preciso estar estudando. Porque está todo mundo estudando e eu não estou estudando. O pessoal está todo na minha frente. Olha, sabe o que aconteceu muito nessa pandemia? Aconteceu que muita gente percebeu que estava realmente desatualizado. Porque fazia tempo que não via nada, fazia tempo que não tinha possibilidade de ir a um congresso, de fazer um curso. E, de repente, teve acesso a todo tipo de informação através das lives. E aí, desesperou-se. Ficou correndo, né, desesperado. Calma, você quer compensar 10 anos sem informação em poucos meses? Não é assim. O dentista precisa, sim, estar aprendendo sempre. Porque quando eu vejo alguém me perguntar, fazer algum tipo de pergunta assim, professora, o que a senhora usa? Qual material a senhora indica para
Forramento. Respira, né? Respira, respira, sabe? Porque aí eu fico pensando, forramento, como assim? Esse é outro papo, não quero entrar nisso aí. Mas são conceitos, sabe, que já mudaram há muito tempo, não é de agora, é há muito tempo. E alguém ainda está me perguntando um conceito que se discutiu há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Aí, de fato, nós precisamos estudar todos os dias, ou pelo menos estabelecer alguns períodos para que a gente estude. Um dentista precisa aprender sempre, tem que ter o gosto para aprender sempre. Um dentista precisa ter habilidade com o negócio. Você tem um negócio, você tem que aprender, além das disciplinas que você aprendeu na faculdade ou nas suas pós-graduações, você tem que aprender agora outras disciplinas. Você tem que aprender vendas, você tem que aprender finanças, você tem que aprender liderança, você tem que aprender essas outras habilidades que você não tem, porque um negócio, ele exige o desenvolvimento de novas habilidades. O que é que acontece? Um dentista, ele abre um consultório com o pensamento de dentista. Ele abre um consultório com um pensamento tecnicista, de entregar aquilo que ele sabe fazer, que é a sua arte. E qual é a arte do dentista? É fazer o que ele sabe fazer, implante, prótese dentística. E ele acha que, com cabeça de dentista, ele fazendo aquilo bem, ele vai ter sucesso profissional ou ele vai ter um desenvolvimento do seu negócio ali, da sua empresa, chame você como quiser. Só que esse pensamento técnico não o embasa para um sucesso do negócio. Porque para que ele tenha um sucesso do negócio, ele tem que ter uma mentalidade empreendedora e não uma mentalidade tecnicista. O técnico ali, ele é a mão de obra. Eu abro um serviço e eu contrato uma pessoa que vai ser a mão de obra do meu serviço. A mão de obra é quem? É o dentista, que pode ser eu ou que pode ser outras pessoas que eu vou contratar. Mas isso não confere a ele um crescimento do seu negócio, do seu empreendimento. Então, enquanto você tiver com a mentalidade apenas de dentista, dentro da casinha, dentro da caverna, dentro da sua caixa, dentro do seu quadrado, que chame você como desejar, você não decola. Você tem que sair da cabeça do dentista e usar a cabeça do empreendedor. Porque o empreendedor é aquela pessoa que resolve problemas, é aquela pessoa que tem a habilidade e a capacidade de resolver problemas, que foi uma das habilidades que eu falei que um dentista de sucesso ele precisa ter. Então, ele precisa ter essa habilidade com negócios. Senão, o negócio dele não vai para frente. Então, quantas coisas a gente falou aqui? Existem outras? Sim, vamos continuar falando. A gente falou de focar. Não falei, está aqui, focar nos detalhes. Dentista precisa focar nos detalhes, sim. Focar nos detalhes não quer dizer que ele precisa ser perfeccionista. O perfeccionismo, ele aprisiona. O perfeccionismo, muitas vezes, nos paralisa, porque a gente está sempre achando que não está bom o suficiente. Porque precisa ficar perfeito. Não, precisa ficar bom. Precisa ficar o melhor possível. Hoje precisa ficar melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. E assim sucessivamente. Vamos focar nos detalhes? Sim. Quanto mais a gente focar nos detalhes, melhores serão os nossos resultados. O dentista ele tem que ter um olhar micro para as coisas, porque às vezes o que vai dar que vai fazer com que ele cresça, com que ele melhore os seus resultados, são exatamente esses pequenos detalhes. São os detalhes que fazem a diferença dos nossos procedimentos. Então, quando eu ensino resina, eu falo, olha, são os detalhes. Não olhe o macro, você tem que começar a olhar desde as pequenas coisas, dos tecidos que você vai substituir, das características do material. Você tem que olhar esses pequenos pontos para você ter o resultado. Então, o dentista ele precisa sim focar nos detalhes, mas isso não quer dizer buscar o perfeccionismo. Ele precisa aprender a liderança, ele precisa aprender a se comunicar. Ele tem que ter agilidade manual, sim, que a gente trabalha com as mãos. Ele tem que ter habilidade interpessoal, ele precisa conhecer pessoas, porque ele trabalha com pessoas. Ele precisa ser aquele cara que vai resolver problemas. Saber resolver problemas quando elas aparecerem. Problemas de qualquer ordem. Ele precisa praticar, porque se ele não praticar, ele não vai entregar o melhor. Não é com teoria. Dentista não é construído a partir só de teoria. Teoria faz parte de um processo de aprendizagem que é teoria e prática, teoria e prática, teoria e prática. Respira. Teoria,
Respira a prática. O dentista ele tem que ter o desejo de aprender sempre, porque as coisas estão mudando muito rápido. Ele tem que ter habilidade com os negócios e ele tem que ter compaixão e empatia. Mas não é pegar o problema do outro e trazer o problema do outro para você. O problema do outro é o do outro, o seu problema é o seu problema. Então, aqui estão 10 habilidades, 10 coisas, 10 pontos que eu gostaria que vocês pensassem e trouxessem para a sua realidade. Poxa, o que é que eu preciso melhorar? Olhem para você. A gente melhora a gente. Tire os olhos dos outros, tire os olhos do que está externo, pare de responsabilizar o mercado, o colega, pare de responsabilizar a crise, pare de responsabilizar a pandemia, tome as rédeas da situação.